princípio que o parapsiquismo é uma realidade comum a todos nós, isso envolve, obviamente, as crianças. Agora, como debater, estudar, pesquisar, dialogar a respeito de temas que fazem parte de um universo extrasensorial, ou seja, que vai muito além de tato, olfato, visão, audição e paladar? Sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Grafocons. Meu nome é Isabela Colares e eu faço parte do grupo da TV Cognópolis. O Grafocons é um programa que valoriza a literatura conscienciológica e também os seus autores. Dessa vez, nós vamos dialogar a respeito da obra Parapsiquismo na Infância, de autoria da pesquisadora bastante experiente da conscienciologia, prata da casa, porque já esteve conosco em outras ocasiões, professora Lilian Zolé. Seja muito bem-vinda, Lilian. Gratidão, Isa, pelo convite para a gente compartilhar essas pesquisas no parapsiquismo na infância. Muito bom. De onde surgiu, então, minha amiga? De onde surgiu a ideia de estudar, de aprofundar nessa temática do parapsiquismo na infância, Lilian? Olha, a história, eu acho que faz uns 10 anos atrás somente, a gente tinha uma dinâmica no CIAEC, uma dinâmica bioenergética para crianças. E essa dinâmica, quem foi pioneiro, quem trouxe, lançou essa atividade foi o professor Epicom Moacir Gonçalves. E aí, ele chamou uma equipe de professores para ajudar e eu fazia parte dessa equipe. E bacana que essa dinâmica foi crescendo muito, então a gente atendia crianças de mais ou menos uns 6 a 12, 14 anos, então pré-adolescentes, né? E a gente ficou uma temporada, uns 5 anos trabalhando, com supervisão também do professor Valdo Vieira. E essa dinâmica o professor Moacir acabou entregando, passando bastão para mim e para o professor Tony Muscoff, e a gente ficou também mais um tempinho com ela, né? Então foi muito enriquecedor, porque ele foi algo inédito na conscienciologia. Nunca havia, pelo menos assim, uma atividade bioenergética, parapsíquica para esse público específico. E após aí esses anos, né, trabalhando com eles, veio a ideia de fazer um livro, né? E eu coletei assim dúvidas dos próprios pais, porque a gente fazia orientação para os pais, né? E atividades que a gente começou a ver que eram mais eficazes com crianças nas faixas etárias, né? Então a gente teve que ralar muito para passar as informações da conscienciologia para esse público, né? A criatividade, né? Enfim. E aí eu fui pegando, coletando isso, e aí acabei tendo a ideia de fazer esse livro. E sabe, Isa, no primeiro momento, esse livro Parapsiquismo na Infância era para ser escrito em narrativa tradicional, assim, né? E eu tive que refazer ele. Após a TENEPS, eu estava praticamente na metade do livro, né? Naquele estilo mais tradicional de livro. E na TENEPS veio que não. Eu deveria fazer perguntas e respostas. Algo que era como se fossem pílulas, né? De informações para educadores, para pais, e aí eu remodelei o livro para perguntas e respostas, e aí ficou assim, nesse jeitinho que vocês estão vendo, né? Ele que deu esse aspecto mais assim, até informal, sabe? Mas assim, de uma maneira mais direta, né? Um diálogo mais direto, né? Como uma consulta. Quais as principais questões que você identificou que são comuns aí a boa parte dos pais nesse universo do parapsiquismo na infância? Dos pais é o medo da criança verbalizar a sua expressão parapsíquica para pessoas que não entendam ela. Então, era o medo do bullying, o medo de ser rejeitada perante a sociedade. Então, isso eu verifiquei, observei que compunha mais a fala dos pais, né? Então, eles tinham muito receio de a gente trabalhar estado vibracional, ou falar sobre parapsiquismo, e a criança literalmente se abrir mais para essa experiência e eles não terem nenhum tipo de controle, digamos assim, né, sobre isso. E geralmente a leitura que eles faziam na época era uma leitura assim negativa no sentido porque era tudo muito novo, né, Isa? Então assim eles tinham receio, mas era um receio de cuidado, de zelo. E a gente foi vendo pela prática que é justamente o oposto. Então, quanto mais informações a gente acaba passando para a criança, num ambiente seguro, com pessoas com vínculos afetivos, né?
mas a criança, ela consegue identificar onde ela pode falar e onde não. Impressionante, isso é inato da criança. Então, mas ela tem que estar nesse ambiente que compartilha ideias, né? Que ela consiga se expressar. E quando ela tem isso, ela consegue se dar muito bem com todos os públicos, com todos os ambientes, né? E é bacana que a gente acabou vendo nessa experiência da dinâmica parapsíquica para crianças que aconteceu isso. Tá? Em grande parte dos casos, os pais depois passaram esse feedback, né? Na tua trajetória, você já identificou casos de que naquela família, naquele ambiente, existia um fechadismo, mas que a criança propiciou com os fenômenos, com as questões parapsíquicas do próprio universo dela, ela tenha convidado aos pais a ter um nível de abertismo maior, que a criança mesmo tenha feito essa assistência para debater ideias de ponta mais avançadas? Sim, Isa, eu já vi isso, mas não é um caso exclusivo dessa experiência da dinâmica parapsíquica, tá? Sim. Então, eu trabalhei em várias áreas, dentro da própria conscienciologia e até fora, tá? E eu vi alguns casos de crianças que elas tinham essa habilidade desenvolvida com as energias e com o parapsiquismo, e a partir das experiências dela, ou seja, delas relatarem para os pais algumas experiências e isso ser comprobatório para os pais, ou seja, não tinha como duvidar daquele processo, eles acabaram modificando até a dinâmica familiar. Eles começaram a mudar valores. Mães, a mãe e o pai principalmente, buscaram orientação no sentido até de cosmoética, o que poderia ajudar aquela criança a... Porque eles começaram a ver que eles teriam que correr atrás de bagagem de conhecimento, entende? Sim. Em todos os sentidos. Era desde a bagagem do conhecimento do parapsiquismo, das energias, mas também coisas intraconscienciais deles. Porque o diálogo para aquela criança não condizia com a idade dela. A maturidade emocional também não condizia. Ela era mais fluida. Isso é muito difícil a gente ver, principalmente para quem trabalha com crianças, né, pré-adolescentes. Sim. Mas existe, tá? E aí os pais, eles mesmos falaram que viraram do avesso, se refizeram, se recomporam, e o que eu acompanho essa família, eles estão muito bem, né? Então, sim, então há casos, sim, da criança provocar esse abertismo. Mas, sabe, eu vejo que esses pais foram um exemplo, no sentido de se permitirem a se revirar, se reconstruir, né, se rever, para transmitir o seu melhor. Entretanto, tem alguns pais que se fecham ainda mais, no sentido de por querer provar alguma coisa, sabe? Que estão certos, que não, porque eles são maiores ou biologicamente, né, assim, adultos, sim. e acabam fechando essa experiência. Então, não é um trabalho tão ombro a ombro, né? E aí dificulta mais, tanto para a criança, porque dela acaba tendo algumas emoções indesejadas, frustrações, não cria esse ambiente de afetividade sadia, né? De acolhimento. Então, aí a gente já está caminhando para um outro lado, né? Precisa de um trabalho mais intenso até as fichas caírem, né, nesse processo. E se você já se deparou com o inverso, dos pais que já têm um aprofundamento e um avanço aí nos estudos, na pesquisa da própria Conscienciologia das ideias de ponta, identifica, sim, os fenômenos parapsíquicos na criança, no filho, e existe esse diálogo, só que no afã da criança já acelerar o passo, os pais também provocarem aí um certo ansiosismo nas crianças. Isso já ocorreu? Você tem alguma casuística aí? Já. E tem vários casos, assim, dá pra gente fazer uma coletânea, né? Sim. E que faz parte, tá, Isa? Eu vejo assim. Sim. E os pais, eles tentam passar o melhor que eles têm, né? E às vezes o melhor que eles têm naquele momento provoca essa ansiedade na criança que não está tão madura assim para receber essa experiência, né? Então é tudo questão de timing, né? Que faltou ali avaliar esse processo, né? Teve casos que a gente acabou orientando famílias nesse sentido, né? Porque eles tinham uma expectativa muito grande do seu filho. Por eles serem da Conscienciologia, então eles já supunham que o filho era intermissivista, que ele deveria desenvolver
a clarividência, que ele teria que despontar em algum momento. E aí a gente quebrou esse paradigma, essa convicção, que não. Então, nem sempre, né, os pais, sendo conscienciólogos, vão receber intermissivistas, às vezes não, e faz parte da assistência, a gente vai dar o nosso melhor. Teoricamente, a gente sabe disso, tá, Isa? Mas, assim, na prática, vamos ver, né, realmente, no caso, esses pais tiveram que trabalhar a flexibilidade de pensamento, de ver que não condizia, a sua expectativa não era a realidade, né? E que quando eles começaram a entender esse processo e respeitar realmente o nível daquele filho, daquela consciência que eles estavam ali acolhendo, tudo fluiu melhor. E impressionante, aí sim a criança começou a ter interesse. Então eu vejo assim, é delicado, não tem receita de bolo, né? Mas eu vejo que um dos aspectos que é a raiz da educação é essa questão de um acolhimento sincero, né? Então, é você criar um ambiente onde aquela criança possa se expressar do jeito que ela é. E a partir dali você vai identificando o temperamento e vai dando campo fértil para o crescimento dessa consciência. Colocando orientações, colocando não, colocando vamos lá, né? E assim vai indo. Enquanto você falava, eu estava pensando como as GESCOM são costuradas, né? Porque isso que você fala me remete muito à sua última GESCOM, que é o livro Convivialidade Sadia. Então, quanto mais a gente cria um campo convidativo, né, para que essa convivialidade ocorra de forma homeostática, equilibrada, melhora as percepções e as parapercepções dos dois lados, tanto dos pais como das crianças também, né, Lilian? Perfeito, porque aí a gente vai estar trabalhando num ambiente homeostático, né, Isa? E aí tudo aflora em termos de trafores, né? E óbvio que vai aparecer os trafares da criança, da família, mas se o ambiente for seguro em termos afetivos e ter um vínculo sincero entre as consciências, aquilo flui com mais naturalidade. Então, e é rapidamente reabsorvido o trafar e, digamos assim, e tentado novas maneiras de se fazer, entende? Então, são pais que, quando erram, eles verbalizam para a criança: errei, olha, caramba, vamos lá, vamos tentar diferente. Então, ele não tem essa expectativa. Então, ele passa o que ele é, mas o melhor dele, né? Mas é muito difícil dentro do elo familiar, porque ainda a gente tem aquelas crenças de passar a perfeição, de tentar controlar tudo. E quando eu falo controlar, do que eu vejo dos pais, é controlar no sentido de zelo. Então, tem aquele diálogo ou a justificativa, né, de um controle no sentido de segurança. E, claro, a gente tem que administrar a segurança, principalmente quando a criança é pequena e tudo mais. Mas não gerar um tal ponto de ficar engessando a manifestação da criança. Né? Durante a escrita desse livro, veio à tona episódios da sua infância em que a questão parapsíquica já estava bem aflorada, e como era o diálogo, como era você nesse contexto, como era o diálogo em casa a respeito desses fenômenos, como era tudo? Sabe, Isa, é interessante, né? Eu acho que o amparador pega a gente, ele isca a gente cai certinho, só que não sabe aonde vai ser levado, literalmente, assim, né? Aonde vai ser a trajetória desse processo, né? Então, o parapsiquismo na infância, o primeiro momento que eu escrevi esse livro, era aquilo que eu te falei, era uma experiência que eu tive rica na dinâmica e que eu sabia que eu poderia transmitir isso para outras pessoas, né? E ficou por ali, tá? Só que após o lançamento, e foi interessante, após o lançamento e quando o meu trabalho realmente começou a se abrir, em termos, até dentro da conscienciologia, próprio centrismo e tudo mais, as minhas memórias da infância começaram a borbulhar. E aí eu comecei a ver o quanto esse livro, na verdade, eu transmiti as minhas experiências também. Então, tem técnicas que eu descrevi de como que a criança procede quando ela vê consciex, percebe, né, uma atmosfera energética, como conversar com a criança. Isso eu fazia na minha infância, né? Então, eu relatei. Claro que eu não fiz em primeira pessoa, mas, assim, foi algo que eu tive orientação na minha infância por consciexes, que eu não tinha, a minha família não conhecia, não sabia sobre o assunto de parapsiquismo e energia, né?
Então, eu fui, assim, literalmente orientada extrafisicamente. E aí eu comecei a valorizar esses pormenores após essa GESCOM. É estranho, né, falar isso assim, mas aí começou a cair fichas, cair um monte de outros processos, né, dentro da importância do parapsiquismo na minha raiz mesmo, de consciência, né? Então, e aí eu comecei a ver que eu abri algumas portas, né? E também eu comecei a fazer correlação. Por que eu escrevi para crianças, né? Eu poderia ter feito parapsiquismo de uma maneira geral, mais ampla, né? Mas era justamente para quebrar ou romper essa questão religiosa, mística, e até mesmo materialista da educação, né? E fazer valer a expressão multidimensional, parapsíquica, mas sem esses enredos, né? Assim, mais dogmáticos, né? Então eu vi que era necessário eu marcar isso nessa vida, né? E foi meu primeiro livro, né? Então tem todo sentido. Mas as fichas vai caindo aos poucos, sabe, Isa? Não foi assim. Eu acho que se caísse na primeira também, a chance de eu não fazer era grande, né? Porque são vários degraus, né? Porque a própria Sim. escrita é uma coisa assim que não é fácil, né? Então, enfim. Então, eu acho que foi pouco a pouco, no meu caso, para render, né? Para ser produtivo. Tem uma reflexão aqui, é que tudo passa, mas nada é desperdiçado. Tudo passa, mas nada é desperdiçado. A gente pode resgatar, como você fez, episódios da infância, a partir do instante que a pessoa se posiciona para aquela GESCOM, ela abre ali uma portinha multidimensional para acessar informações muito valiosas que têm relação com aquele contexto. Tudo, o arcabouço de informações, ele é muito rico quando a gente se posiciona numa temática. É como se os amparadores costurassem os temas que sejam necessários para você expandir o teu conhecimento sobre aquele tema, né? Sobre aquele assunto. É perfeito. E é bacana quando você encontra esse núcleo onde você consegue atuar de uma forma mais assim, com seus trafores, né, Isa? É impressionante, tudo muda mesmo. Então, eu vejo assim, essa GESCOM realmente abriu portas. Mas porque eu estava falando de algo que eu reciclei, digamos assim, e que talvez que eu coloco como hipótese, que é uma força minha, consciencial. Então, eu fiquei anos no complementário, e eu comecei fazendo as ligações de tudo isso que estava me permeando, nesse campo fértil de pesquisa nossa, né? Então, eu comecei a ver que realmente a temática da parapercepciologia, ela faz parte de mim. E, claro, de muitas pessoas, né, Isa? Todos nós temos isso. Sim, sim, mas sim. talvez alguns assuntos a gente tem uma tendência maior, né? E eu sabia que eu teria que fazer recomposições dentro dessa área, dentro desse processo, né? E aí, por isso que eu coloquei essa questão da infância, né, da criança, né? Desse processo, assim, de ensinar não, né? Mas é orientar a criança né, desde cedo sobre as energias. Que aí a gente está criando futuros despertos. Já imaginou? Ela saber lidar com acoplamento, com desassim, estado vibracional, tem idade, desde a tenridade, ela chega na adolescência com outro rumo, né? Uma outra jornada, outro rumo. E outras coisas, né, que eu comecei a observar. A gente atende todos os níveis evolutivos, né, Isa? E eu vejo assim, o que eu já tive eu atendi muitos com os réus, assim. E só pelo fato de saber orientar na tenridade, abaixo de 6 anos, quando eu consegui fazer isso, com toda a equipe, olha, o saldo era muito positivo. Não estou dizendo que ela mudava o temperamento, tá? Sempre vai ter tendências mais nosográficas. Mas ela já entendia o limite dela e do outro. Isso é tudo, gente. Porque quando a Consrael não... Porque ela já não tem esse ímpeto, né? Mas quando ela consegue entender o limite mínimo de respeito de um para o outro, ela vai refletir um pouco mais. Aí abre janelas de oportunidades para mudanças, né? Então eu vejo como é sério trabalhar a infância nessa dimensão intrafísica, né? Então, sim, não. E a oportunidade que ela tem de aprender o que seja a convivência, né? Aprender a convivência, tá? Porque é muito valioso. A gente tem essa compreensão, né, de que ninguém evolui sozinho. E, portanto, oportunizar isso a alguém, a uma consciência, ainda mais se tratando de uma consciência
mais enferma, que tem ainda a cognição muito limitada para assuntos mais avançados, oportunizar, ter essa conquista, né, dela compreender o papel dela naquele contexto, naquele grupo, isso é muito valioso. Isso é de uma conquista inestimável. E Lilian, e hoje você está à frente da Evolucim, que eu penso que seja uma assistência seríssima, porque é bem um acolhimento aí do intermissivista que está ali com as ideias muito frescas ainda do curso intermissivo, seja intermissivista ou não, claro, mas a predominância é de intermissivistas, né? Eu queria que você puxasse um pouco agora a brasa para a Evolucim. Falasse um pouquinho da tua ligação com essa instituição conscienciocêntrica focada no estudo e na troca de ideias avançadas para o público infantil. É interessante, né, Isa, que a nossa especialidade é a ressomática, só que ela estava pouco vista, digamos assim, né? Ela estava escrita no nosso estatuto e tudo mais, né? Mas pouco fomentada, talvez, né? Então, o olhar era mais com a infância, que também faz parte, né, da ressoma. E hoje a gente está entendendo de uma maneira mais ampla a ressoma. O que eu quero dizer com isso? Então, a Evolucim, ela atende desde crianças, né, adolescentes. Nós também atendemos gestantes que tenham ou que queiram aprender o processo energético para transmitir o melhor nesse processo da gestação, né? Trabalhamos com pais que visam aí ser preceptores nessa dimensão dessas crianças, né? Trabalhamos também pesquisadores, ou seja, pessoas que não necessariamente queiram ser pais nessa vida ou algo assim, mas eles queiram entender da ressoma deles. E a gente trabalha pesquisisticamente a ressoma e também a pré-ressoma, né? E aí entra várias coisas da pré-ressoma, esse planejamento, entender pai e mãe principalmente, que eles são representantes, né, de um grupo e assim por diante, né? Então a gente estuda todas essas ferramentas da ressoma, desde o parto diz muito sobre nós. Então, a gente já sabe, parto laborioso, ele pode ali denotar algumas marcas parapsíquicas, né? E tem outros tipos de parto que também mexem com a fisiologia e parafisiologia. Então, a gente discrimina tudo isso. Então, ela é muito ampla, sabe, Isa? E a gente está tentando passar essa especialidade, né? Porque eu acho que ela contribui muito com as outras especialidades da conscienciologia, né? E tirando aqui, trazendo um pouquinho para o livro, para psiquismo da infância, né? Então, hoje a gente trabalha na Evolucim, hoje a gente tem uma escola da parapercepciologia para pré-adolescentes, tá? Então, tem mais de 8 EPICONs trabalhando e a gente passa essa informação, né, mais prática da questão das energias, dessa desenvoltura, e esse pré-adolescente ele já vai mapeando os seus talentos parapsíquicos, é muito bacana olhar isso, esse crescendo, né? Então, eles já fizeram um acoplamentário, Isa. Então, eu me lembro, assim, eles foram mesclados junto com adultos, né? Fizeram um curso normal e enriqueceram muito. Todo mundo ficou, assim, impressionado, né? Porque a gente, muitas vezes, olha a criança e infantiliza, né? E eles não, argumentavam, nos acoplamentos também, e são muito sinceros, né? A criança ela é muito sincera. Então, Sim. ela faz acoplamento, ela fala, o que é isso preto no teu peito? E a pessoa fala, não, tá tudo bem, não. Tem um rombo ali, o que é isso? O que é aquilo ali? E aí, o adulto não sabia o que fazer, né? Mas essa desconstrução, essa autenticidade, né, é muito positiva para nós também, essa convivência com todas as gerações. Né? E eu aprendo muito com eles, né? Então, para ensinar parapsiquismo, ensinar não, né? Relembrar, né? A gente mais relembra do que qualquer coisa. Eles sempre pedem teste, né? Então, o professor, coitado, é cobaia de tudo que é lado. Mas isso é muito gratificante, porque a gente aprende muito, né? Então, a gente sai dessa zona de conforto, sabe, tentar sair da teoria, que tem que ser muita prática. A criança não tem jeito, né? Então, é muita prática. Então, eu vejo que é um campo muito rico para todos nós, assim, pelo menos, se a gente desse uma passada, assim, com eles, sabe? Eu acho que é muita autopesquisa que a gente pode coletar convivendo, né? Com esses pré-adolescentes e tudo mais. Sim, e reciclando, Lilian, porque por vezes a gente repete algumas questões do tipo, eu vejo com muita frequência, né? Nós adultos repetirmos em demasia de que os
os adolescentes não gostam de ler. As pessoas, né, nessa fase, porque na minha época era muito melhor, líamos muito mais. E hoje estamos lendo pouco. Eu concordo, isso é um fato de que muitas pessoas, né, muitos jovens hoje fizeram essa substituição da leitura pelo jogo ali no computador, enfim, a questão da dispersão ela é uma realidade. Em contrapartida, eu acho que se a gente puxar a brasa da responsabilidade para nós, autores de conscienciologia, né, ou de verbetes, enfim, de gestações conscienciais, a gente poderia se perguntar o que fazer, ou o que norte, o que podemos fazer para atrair mais esse público, puxar mais essa responsabilidade também para nós, sabe? Tentar alcançar, tentar, ao invés de passar já as verdades absolutas, as questões de opinião, adentrar ao universo da solução, pesquisar mais a fundo o que cabe a nós para chamar a atenção dessas pessoas, entende? Desses jovens, desses adolescentes. Não sei se eu concordo, enfim. Não, sim, eu acho que é uma era literalmente do desperdício, né? Tem até o livro da Eliman Freud, né? Antidesperdício, né? Então a gente tem tanta informação que acaba sendo, a gente desperdiça muita coisa, entra na dispersão, né? E tudo mais. Né? E óbvio que criança e pré-adolescente, eles acabam sofrendo mais com isso, porque nós somos as gerações mais avançadas, né? Avançadas no sentido de tempo, não de, né, consciencial. E claro, as nossas rotinas são diferentes, né? E eles já nasceram com a tecnologia, né? Então, a gente vê isso. Né? Então, eles têm isso na veia, um outro olhar, uma outra construção. Uma outra então, forma de armazenar conhecimento, né? Então, a gente que dá aula para pré-adolescente é uma nova reestruturação cognitiva, até para chamar atenção, olhar, ver. Primeiro, a gente tem que compreender a visão de mundo deles, né? Para a gente tentar orientar ou ver o que a gente pode fazer, ajudar. Né? E eu vejo assim que o estímulo à leitura ela é fundamental, Lisa. Então, e isso está no berço da família. Não tem por onde fugir. Então, muitos dos valores das famílias são transmitidos pelo exemplarismo, sabe? Então, então a gente vê que também tem pais que não têm tanto esses valores, né? Dentro da sociedade como um todo. Entretanto, há crianças que, elas, mesmo não tendo no seu meio isso, elas trazem com elas, inatamente, essa tendência. Então, você vê pré-adolescentes totalmente diferentes. Você fica olhando e fala, nossa, né, tem algo ali, né, singular. Né? E outra coisa que eu vejo é, assim, os pré-adolescentes, eles são extremamente práticos. Então, muita teoria, eles não aguentam muito. 15 minutos é como se fosse 5 horas, né? Então, o que eu vi que dá mais vida, digamos assim, para eles, né? Eles participarem de projetos, construírem a teoria na prática. Então, às vezes, a gente não entra já direto na teoria, a gente faz essa elaboração junto com eles constroem, né? Então, é uma metodologia diferente. E até as escolas, faculdades estão reformulando esse processo, né, se a gente for ver. E na Sim, a gente está reformulando essa metodologia, uma metodologia ativa, né, de construção de conhecimento, e a gente está vendo que dá muito mais resposta. Né? Então, o parapsiquismo, antes da gente passar o conceito, a gente vai no campo de pesquisa. E aí eles vão trazendo as informações para a gente. Desde pequeno a gente faz isso. A Escola do Verde faz isso. Então, a gente busca trabalhar sensoriamente com eles, deitar as sensações, né? E eles vão trazendo, e a partir dos relatos a gente vai construindo o conhecimento. Então, é um olhar diferente, né? Então, a evolução, ela também passa por essa transformação, né? Principalmente os docentes, para entender esse novo modelo, né? E, enfim, mas eu acho que ele é muito positivo. E a gente, ano passado, porque agora a gente está em quarentena, né? Não tem mais esses campos assim, Sim. mas no passado, a última atividade nossa foi levar eles para um tour na Conscienciologia. Né? Então, eles mesmos, alguns pediram, né, que eles não entendiam muito bem porque que tem vários núcleos, né, eles queriam entender, tal. E a gente, não, vamos fazer a caminhada. E nessa caminhada,
Eles faziam muitas perguntas, conheceram várias ICs, conversaram com vários voluntários, né? E eles perguntavam muito para a gente, e aí eles entenderam o que é a conscienciologia. Então, do campo para a teoria, né? Então, eles começaram a ver, por que eu tenho que estudar especialidades, né? E aí eles vão aplicando no dia a dia deles, eles vão trazendo casuísticas, né? Então, é desse modo, sabe, Isa, que a gente está comentando a conscienciologia, mas eu acho que é um campo que a gente pode fazer mais, assim, tem muita coisa para desenvolver, né? E eu acho que é um público bacana, que depois eu vejo que, eu brinco assim, a Evolucim, ela é entrada. A gente é lá, um braço lá da frente, né? Assim, bem entrada. E a gente sabe que não vai ficar conosco, os alunos e pesquisadores. Então, a gente passa para as demais ICs. Então, tem pré-adolescentes que vão se desenvolver como inversores, e aí a gente passa para Sensexes, né? Tem jovens que não vão querer esse caminho, que vão entrar em outras especializações. A gente passa para as outras especializações. Então, é por isso que a gente tenta ao máximo integrar as especialidades, porque a gente sabe que são sementinhas menimônicas que a gente está jogando, semeando, né, ali para essas crianças e pré-adolescentes. Alguma coisa marca, né? Elas vão lembrar nesse processo. A assistência que vocês fazem é tão séria que ela pode inibir um porão consciencial de uma consciência, né? Porque está muito colado com o curso intermissivo. Não colocando uma expectativa muito grande em cima do trabalho que vocês estão falando, claro que não, porque a tomada de decisões, né, o livre-arbítrio é de cada consciência, sem sombra de dúvidas, mas essa sementinha que é plantada, ela pode ter um significado muito especial nas tomadas de decisão de um jovem, de um adolescente, né? É muito sério. Porque a gente tenta passar o máximo, né? A gente trabalha várias áreas do conhecimento. Porque, assim, criança, a gente tem que passar desde a questão artística até a questão mais intelectual, né? E ali, parapsiquismo sempre, energia sempre, mas é necessário você passar vários conhecimentos para essa criança, né? E a partir dessa natureza, né, assim, de uma gama de conhecimentos, é que ela vai se conhecendo, ela vai identificando que ela é boa ou não, e a gente vai tendo esse olhar para com essa criança, e a gente vai evidenciando isso para os pais, olha, ela precisa mais, talvez nessa área, por causa disso, ela está mais voltada para a arte, que é bom, mas precisamos trabalhar isso para o raciocínio dela e tal. Não sei se eu faço clara, né? Assim, mas a gente passa essa visão, né? A gente trabalha muito a questão emocional. Então, sem conhecimento das emoções, quantos adultos se afundam, né? Literalmente, por não saber trabalhar com as próprias emoções. Então, eles aprendem desde novos que a emoção nada mais é que um sinalizador. Então, não precisa, e é um sinalizador. A gente vai escolher o que fazer e que está evidenciando uma situação que a gente não gostou, ou que a gente não gostou muito, mas ela é um sinalizador, né? E aí eles aprendem o que fazer. Isso é muito bacana de ver a criança se desenvolvendo, né? E sabe, Isa, rapidamente falando alguns exemplos, né? Quando a criança ela entra nessa onda, então alguns pais vêm falar comigo, né, que eles ficavam envergonhados, que quando eles estavam muito agitados em casa, a criança falava assim, olha, isso daí é um sinalizador. O que está tentando mostrar para você? Aí o pai ficava desconcertado, né? O que eu tenho que falar, né? Aí eles vinham falar com a gente, falavam, que curso é esse? Deixa eu ver, eu tenho que aprender as emoções, como é que eu faço, né? Mas é muito bacana, porque aí a criança ela vai mudando o seu ambiente de fato. E claro que tem crianças que têm mais dificuldade de fazer isso, tudo por causa de temperamento, né? Mas aí o incentivo dos pais, o incentivo do meio, favorece esse processo, ajuda, né? Dentro dessa questão. Sim. Lilian, eu agradeço demais. A direção já está aqui chamando minha atenção. Mas olha, é um prazer. Obrigada, né, mais uma vez, pela sua sensibilidade, pelo teu comprometimento na expansão das ideias de ponta, pela forma acolhedora e como você faz a sua assistência junto com os voluntários da Evolucim. Para nós é sempre um presente ter você aqui conosco no GrafoCons. Muito obrigada. Obrigada. A você aí de casa, muito obrigada por mais esse episódio, né? Mais essa companhia. Mais uma vez estivemos juntos aqui no GrafoCons. Boas reflexões, boas projeções
Boas leituras nessa fase do isolamento social pandêmico. Hoje tivemos aí o Parapsiquismo na Infância, uma excelente dica literária para você. E até a próxima edição do nosso programa.